Olá, gente, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos aí ao nosso curso Discursivas para o Ministério Público de Pernambuco. Eu vou explicar aqui, já abri num dos temas do nosso curso, né? E vou orientar vocês com relação ao processo que a gente vai adotar nesse trabalho do curso de discursivas para esse concurso. É o seguinte, aqui todo o material de temas de redação tem essa tabela para sempre lembrar vocês, né, de critérios que vocês precisam respeitar, tá certo? Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui logo nessa aula de abertura. Essa aula é só de apresentação do curso, tá, gente? Portanto, a aula de vocês começa mesmo lá do primeiro, vamos dizer assim, do primeiro ensinamento de estrutura textual. Tranquilo? Então vamos lá. É o seguinte, vocês precisam fazer uma redação que vai obedecer todos esses critérios de conteúdo, assim como também vai obedecer todos os critérios propostos aqui para a avaliação da estrutura do texto de vocês, e também a parte gramatical e adequação da linguagem, que hoje, né, vale menos pontos do que valia no passado. No passado havia uma divisão praticamente bastante fraternal entre essas partes. Hoje nós não temos mais isso. Há uma concentração maior em conteúdo, assim a FCC o quer, não é? Porque vocês vão notar, não sei se vocês já notaram isso, mas as notas da FCC em 2018 foram notas relativamente baixas. Mesmo entre os aprovados em concurso, você não tem notas assim, nossa, não é mais aquela época em que as pessoas tiram 100 pontos na redação, não é? Você quase não tem isso, tá? São notas relativamente baixas. Por quê? Porque as pessoas têm errado o conteúdo. E aí, em vez de a banca recuar, não, ela não recuou, ela acirrou a interpretação, ou seja, ela está exigindo leitura, senso crítico, e essa questão toda, quando vocês forem estudar, não fiquem pensando, o estudo que se faz é muito polarizado em determinado setor. Não, o estudo que se faz é polarizado naquilo que a banca quer ver, não tem jeito, tá? Então eu tenho que pensar o seguinte, eu estou fazendo concurso público, o que importa vai ser vamos dizer assim, o caminho que eu vou adotar para cumprir os critérios que a banca espera. Por que, gente, eu falo isso? Porque, como eu já disse algumas vezes na minha rede, às vezes em aulões, né, a banca expõe como critério o senso crítico. O senso crítico não é o senso das massas, gostem vocês ou não. Eu sempre falo, né, o nosso ponto de vista político é depositado nas urnas. Acabou o ponto de vista político, a vida no concurso segue. De qualquer maneira. Então, até dei graças a Deus que a eleição acabou, ficou mais fácil trabalhar. Então, o que acontece? O que a banca analisa é senso crítico. O que ela expõe como temas são ideias progressistas. Agora, você concorda ou não com as ideias progressistas? Não interessa se você quer ser servidor público? Sim, então você escreva conforme aquilo vai ser adotado. Vocês vão ver que no curso de vocês eu coloquei até um tema extraído de duas posições, eu fiz de propósito, tá certo? Um tema saído de uma conservadora que é Margaret Thatcher e, ao mesmo tempo, confrontando um texto de Joseph Stalin, que também é um conservador, para evitar que vocês falem assim, olha, a Júnia está adotando uma posição esquerdista. Às vezes eu escuto alguns alunos assim, muito inocentes fazendo isso na rede. Isso aí indica a quantidade de contaminação de pensamento que as pessoas estão com ela e estão evitando separar a pessoa do concurso público. Então, se eu quero me tornar servidora do Ministério Público de Pernambuco, o que eu tenho que fazer? Observar a banca. Do contrário, você não pode fazer concurso para esta banca. Então, por exemplo, quando eu julguei aquele tema exatamente com uma ideia da Margaret Thatcher, exatamente contrária da ideia do Stalin, para vocês notarem o quê? Que não importa, os dois lados têm coisas ruins, não interessa. A ideia progressista, gente, você pode ter um neoliberal extremamente progressista e um sócio-democrata ou um socialista extremamente progressista. Assim como você pode ter um neoliberal horrível do ponto de vista retrógrado das ideias, né, da perda de direitos, etc. Como você pode ter também um comunista, vamos dizer assim, né, que já praticamente esse sistema já evaporou, que algumas pessoas acreditam que ele exista, mas você pode ter também um comunista péssimo, tá bom? Então, não fiquem polarizados. Vocês têm que pensar no lado que o tema leva vocês. E o que explica, então, a queda de notas em 2018, eu até trouxe exemplos para mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos de redações para vocês, é exatamente essa absorção
política levada para a redação de uma forma totalmente destoante. A pessoa não consegue prestar atenção ao que está lendo e não consegue aprofundar no tema. Há um tempo atrás, alguns anos, posso falar década de 90 para você não achar que é um problema de um governo só, início dos anos 2000, as pessoas conseguiam fazer temas de redação progressista em vestibular, Enem e agora mais recentemente concurso público, sem nenhum problema. Era a época dos 100 pontos. Como eu dei aula para redações que geravam 95, 100 pontos, né? As pessoas não estavam tão imbuídas desse espírito bélico em termos de, vamos dizer assim, absorção de ideias. Então não fiquem presos nesse modelo, foquem, porque o que vocês precisam é passar no concurso, e na hora que vocês passarem no concurso, gente, pode ser o governo que for, a vida de vocês vai estar resolvida. Eu sempre falo, né? Se vocês não fizerem concurso para empresa pública, a vida de vocês vai estar resolvida. Se fizer para empresa pública, depende de quem vai ao poder, tá bom? O que vai fazer com essa empresa pública? Mas vamos lá. Primeira coisa em conteúdo para a gente relembrar, e naturalmente eu vou na aula 2, ao falar de conteúdo, aprofundar essa questão. Perspectiva adotada no tratamento do tema é a bala de prata do concurso público. Gente, a perspectiva que você vai adotar, ela precisa ser sempre global. Você tem que absorver o tema que a FCC propõe para você de forma integral, ou seja, em todas as suas partes. Tem que ir tudo para o texto. Cada parte do texto procurando respeitar a ordem do que foi proposto no tema, ou seja, aquela primeira ideia em primeiro lugar, a segunda ideia em segundo, etc. Tá bom? Porém, olha só, você tem que abordar tudo. Porém, por meio das expressões ou da estrutura de uma e de outra, você dará peso para o senso crítico. O que é o senso crítico? É só você fazer o seguinte exercício, tá? Aí você tem que pensar em redação. Senso comum é aquilo que a TV e as redes sociais propagam em peso. Depois você vai entender por que nós vamos estudar isso aqui. Senso crítico é aquilo naturalmente que a TV e as redes sociais escondem, mas que faz parte de um aprofundamento, de uma visão que não vamos dizer assim, que não está à vista de qualquer um. O senso crítico é exatamente o conhecimento além do senso comum. Então, ou seja, ir além do senso comum. Para evitar uma ideia distorcida de senso comum e senso crítico, pensemos o seguinte, olha só. O senso comum é uma coisa errada? Vamos fazer uma equação. O senso crítico é uma divisão, senso crítico e senso comum. Vamos trabalhar com esse mecanismo de proporção. O senso comum é uma visão errada das coisas? Nem sempre. Pior que nem sempre. O senso comum, ele traz uma verdade, certo? Ele traz uma verdade, olha só. Uma verdade comum. Ou seja, ela não é elaborada. Todo mundo tem acesso àquela verdade. O senso crítico, ele traz uma verdade, não é? Elaborada, raciocinada. Ela é moldada pela razão. O do senso comum é moldado pela estética. Depois, perdão, nossa, com acento aqui não, estética, no T. Depois eu vou explicar essa diferença mais pra frente, lá na hora de trabalhar os temas do curso, o que é uma verdade elaborada pela razão, uma verdade elaborada pela estética. Mas já dá pra poder falar, eu não gosto, vejam, eu falo muito, né? Eu não gosto de deixar a coisa em aberto. Estético é aquilo que você vê, é o relevo. Por exemplo, quando você tem um governo de grande construção de poder, ele tem uma preocupação estética, ou seja, a forma como ele é visto. Então, se eu vou pegar um governo de outro, tá? Pra vocês não acharem que eu tô sendo partidário. Vou pegar o Kim Jong-un, até então o último país comunista aí dentro dessa concepção que tem na cabeça das pessoas. Quando você olha a Coreia, o que acontece com ela? Ela é toda estética, Coreia do Norte.
Porque ela tem grandes, aqueles desfiles marciais que vão gerar uma catarse, ou seja, uma emoção nas pessoas e vão fazer com que as pessoas sejam presas ao sistema. É uma verdade? É, porque é a realidade delas. Elas estão presas dentro daquele sistema. Quando você olha o nazifascismo aqui no Ocidente, não é, na Europa, a mesma coisa. Grandes exércitos, barulho, grandes discursos. Pensa em Fidel Castro, a mesma coisa. A ideia de grandiosidade do Estado, da grande nação, é a mesma coisa. Então não importa o lado. É a chamada verdade comum, senso comum. As pessoas aderem ao sistema sem questionar, tá bom? E o senso crítico é aquela verdade daquele sujeito autônomo que está parado prestando atenção a tudo que está ocorrendo, não é? E ele vai sobrevivendo de forma resiliente a esse sistema todo. Ele enxerga aquilo que os outros não veem. Os temas da FCC, eles são dessa forma, eles trazem o senso comum e trazem o senso crítico. Você tem que abordar os dois lados na redação. Os dois lados na redação. Naturalmente, para você ganhar o item B, aqui sim a banca vai perceber qual é a sua capacidade, então, de análise. Tipo, você tem duas verdades. Qual é a verdade na qual você vai aprofundar a sua análise? O senso crítico. O senso crítico. Por quê? Ora, gente, porque o senso crítico é o que entrou na conta da FCC para te aprovar no concurso. Então, você pode considerar, por exemplo, um aspecto positivo de alguma coisa, mas deverá aprofundar seu aspecto negativo ou senso crítico, dando mais espaço a esse senso crítico. De que modo você pode fazer isso? Por meio da estrutura. Na hora que você está desenvolvendo a redação, lá no desenvolvimento, não é na introdução nem na conclusão, não. No desenvolvimento. Você pode dedicar um espaço ao senso comum, um parágrafo, mas dê a balança para o senso crítico em 2 parágrafos. Tá? Em 2 parágrafos. Eu sempre aviso isso, infelizmente tem aluno que não me escuta. O aluno dá um parágrafo para o senso comum e um para o senso crítico. Então, o lado que a banca iria pesar para a sua aprovação, ela vai lá e desconstrói. Porque você mesmo entregou a arma para a banca. Então vejam que eu não estou inventando, eu estou mostrando para você dentro do próprio processo avaliativo da FCC. Então sempre que eu falo isso daí, o aluno tem que prestar atenção. Né? Depois o que acontece comigo? Eu tenho que conviver com os relatos apaixonados de vocês quando vocês passam no concurso. Exatamente quando vocês escutam essa proposta, tá? Bom, quando eu não desenvolvo, aí o aluno diz assim, Júnior, mas teve aluno que trabalhou com 2 parágrafos na estrutura. Sim, não tem problema não. E ele conseguiu nota boa? Conseguiu. Então eu vou explicar o que aconteceu com ele. Ele percebeu que, ao não se valer da estrutura, porque ele de repente não teve espaço, precisou colocar muitas exemplificações, tem aluno que tem um poder de confirmação das informações, é um poder muito forte. O que ele faz? Ele joga o seu senso crítico na sua forma de se expressar, no seu vocabulário, postulando mais créditos exatamente para quem? Para o senso crítico. Ele faz um vocabulário en passant para o senso comum e coloca um vocabulário mais contundente, mais forte na elaboração dos argumentos de senso crítico. Tranquilo? Então o que acontece é isso. Agora, você tem que ser um exímio escritor para poder dominar esse processo expressivo. Então eu digo, se você é humilde, trabalhe com 3 parágrafos, aposte mais na estrutura. É melhor do que você trabalhar com a expressão em si, dar mal, tá bom? E não conseguir alcançar, não é? O que você precisa. Perfeito? Então tá. Então veja que aqui, olha só, você precisa cumprir. Além de dar peso a um dos lados da ideia, veja que você precisa dar consistência aos seus argumentos. A consistência vem, sim, naturalmente dos autores que são estudados, mas não é só citar autor. A gente vê muito esforço do aluno querendo citar um Bauman, um Charles Taylor e por aí vai, mas sem coerência. Aí que está o problema, né? Olha só, vejam que um elemento avaliativo se cola a outro, sem nenhuma coerência. E aí, gente, o aluno sofre. Por que sofre?
Você tem que ter coerência, tem que estudar mesmo, tem que assistir as aulas sem preguiça, né? Eu sei que o tempo é curto, mas tem que assistir as aulas, fazer anotações, não é só ficar olhando para a aula, mas fazer anotações. Isso tem que ser suas anotações próprias. Não adianta só eu fazer anotações para você e você pegar as minhas anotações sem nenhuma reflexão. Não faz o menor sentido. Então, consistência dos argumentos pode ser feita pelos autores, ela pode ser feita por mecanismos de exemplificação. Por exemplo, comparar um país com o outro, né? Na hora que você vai analisar algum assunto polêmico, então você compara um país com o outro, você compara um estado com o outro, você compara um governo com o outro, mas sem entrar na acidez do discurso, tá? Cuidado com isso, porque é sempre uma banca que pede uma ponderação. Você exatamente pode dar mais voz ao senso crítico, por isso que eu falo que trabalhar com expressão é mais difícil, é melhor estruturar de uma forma que a balança fique mais pesada para um dos lados, né? Mas você tem que ter uma ponderação, senão você fica atacando, você se perde nesse processo todo, tá? Então eu falo, o governo sempre tem medo que vocês façam isso por conta desse problema. Mas vocês podem, por exemplo, comparar trabalhos institucionais, né, trabalhos da própria justiça e aí vai, tá bom? Sempre privilegia a clareza. A gente vê alunos entrando em contradição com muita facilidade. Trabalhar polos opostos tem que tomar um cuidado para você não criar oposições dentro do seu próprio argumento quando você está dando peso para um dos lados, né? Então, cuidado com isso, tá? Já na parte de estrutura, vocês vão me ouvir falar logo na aula 1, né? Sobre alguns cuidados aqui ao dissertar. Vocês estão sendo avaliados na dissertação. Dissertação é comprovação em todas as suas ideias. Dissertação, você não pode ficar indo ao passado na dissertação e perdurar o seu argumento no passado. Dissertação é feita no presente para o futuro. Tomar cuidado com isso, tá bom? Progressão textual e encadeamento de ideias é a menina dos olhos do concurso público, de uma forma geral. Aí nós não estamos falando só de FCC, não. Progressão e encadeamento, gente, é moda agora nas academias de escrita, né? Letras, comunicação, etc. Então, o que acontece? O aluno ele precisa prestar atenção. Tudo que é moda nas academias, o concurso capta. É como se você estivesse fazendo um mestrado, tá? Nesse curso de redação seu. Praticamente é isso. Para que você possa seguir para a sua redação. E o que é progressão, gente? Progressão, o texto precisa evoluir. Sempre trazer ideias novas. O que é encadeamento de ideias? Né? Não dá para evoluir e abandonar o velho. O texto não é feito de rupturas. Você precisa evoluir, mas tendo um ponto de relação com o que você falou anteriormente. Aí na aula de estrutura eu vou explicar. Uma das minhas primeiras preocupações é essa daqui. Né? Melhorou bastante, assim, TRT São Paulo. Eu vi que, como tive muitos alunos, né, principalmente de TRT São Paulo, o que houve feito em 2018? Os alunos prestaram muita atenção a esta aula de estrutura, capricharam nessa relação de progressão e encadeamento. Tanto que a gente via notas altas aqui, exatamente nessa parte, tá? Essa parte aqui eu consigo segurar um pouco, mas eu preciso muito que o aluno preste atenção no que ele esteja lendo e de que ele não tenha preconceito com o que esteja lendo, a parte de conteúdo. A parte de estrutura, a gente vê os alunos trabalhando para ganhar a estrutura, né? Eles estão menos... Aqui são questões mais técnicas, então as pessoas não se diferenciam, né? Elas não têm tanto preconceito ou uma leitura, como é que eu digo para vocês? Uma leitura rasa, elas acabam sendo bem pragmáticas na parte de estrutura, ok? Ressalvados alguns alunos que ainda insistem em trabalhar com 2 parágrafos, correm risco e acabam perdendo nota, né? Porque nem tem uma estrutura que pese para a abordagem do senso crítico e nem uma expressão que seja suficiente para a abordagem do senso crítico, tá bom? Então, essa é a primeira preocupação. No nosso curso, quais temas nós colocamos aqui? Ó? Gosto até de mostrar para vocês, né? Eu trouxe aqui, primeiro, um tema que pede para você dissertar de forma clara acerca das ideias aqui acima. Vejam que está se discutindo individualidade e individualismo. Por que eu trouxe este tema? Vamos lá. Depois a Júlia acerta tema de redação e a pessoa não sabe por quê. Se vocês observarem os 2 últimos concursos, TRT São Paulo, TRT Campinas, não vou dizer só esses não, alguns outros aí para trás.
se falou em autonomia do sujeito, né? Às vezes se fala com vocabulário diferente. Muitos alunos confundiram autonomia do sujeito com individualismo. Isso foi horrível, tá? Horrível. Lógico que no curso eu vou explicar para vocês entender, na hora que eu estiver falando desses temas lá na aula de redação, sobre estes temas. Porque eu separei assim, eu deixei conteúdo para tratar dos temas comuns da FCC, aqueles que ela sempre repete, e vou também fazer abordagem de conteúdos um pouco mais para frente sobre os temas que eu propus, certo? Ou seja, a minha aula de fechamento praticamente para que você entenda, né? Você vai para a prova mais seguro. Então, cuidado com isso aqui. Sujeito autônomo é o sujeito individual, o sujeito que respeita a sua individualidade, a sua identidade. O individualismo, né, tá ligado a uma ideia de vício, às vezes uma enganação, certo? Você tentar ser individual, na verdade, sendo individualista, tá ligado à ideia de egoísmo, egocentrismo, tá? Então eu trouxe esse tema exatamente para debater essa questão, e ele vai voltar em prova, não tenham dúvidas disso, né? Encaixado em diferentes assuntos, mas vai voltar. Tema 2 é aquele tema polêmico que eu falei, que eu coloquei uma fala do Stalin, uma fala da Margaret Thatcher, dois conservadores em polos opostos, né? O Stalin, naturalmente, mais, assim, digamos, um pouco pior que a Thatcher. A Thatcher sofreu bastante resistência em razão do seu conservadorismo. O Stalin simplesmente eliminou seus inimigos. Então, são coisas interessantes. Mas eu trouxe aqui o seguinte: a Thatcher diz que a sociedade não existe. O que ela vê são indivíduos. Naturalmente, pelo pensamento, eu posso encaixar a Margaret Thatcher hoje num pensamento neoliberal, um pensamento liberalista, vamos dizer assim, né? Em que há uma proteção da propriedade privada, há uma proteção do direito individual das pessoas, né? Como diz, né, o Mill, né, com homens pequenos você não constrói grandes coisas, alguma coisa assim que ele quis dizer, tá? Você não faz obras grandiosas. Então, o Margaret Thatcher, ela trabalha essa história. Ela não olha para a sociedade como um todo. Ela só vê no máximo indivíduos. O segundo texto do Stalin, só temos a história coletiva. O indivíduo é uma ficção. Então, o Stalin falando num ponto de vista coletivo. Aqui você tem várias leituras, né? Você tem um ponto de vista coletivo que é negativo, assim como na Margaret Thatcher você tem um ponto de vista dos indivíduos que é negativo e um ponto de vista dos indivíduos como sujeito autônomo, que é uma coisa positiva, progressista. No Stalin você tem a ideia de coletivo como uma ideia negativa, que é uma ideia também idealizada, tá lá nos estudos do Durkheim essa idealização toda, né? E a ideia do coletivo também como uma ideia do multiculturalismo, que na verdade nem tratam como coletivo, melhor dizendo, como pluralismo, né? Em que o indivíduo ele é parte da construção da pluralidade, ou seja, você não tem o que se respeita no indivíduo é a sua identidade, e ele torna a sociedade plural, ou seja, diferente. Então, quer dizer, você que não tem que tomar, veja, vou explicar uma coisa importante. Nem sempre, gente, a gente tem que concordar, por exemplo, com a ideia da Thatcher e do Stalin. Nem sempre. Você pode fazer um texto, dissertar de forma argumentativa, não quer dizer concordar e ser a favor o tempo todo, tá? Você pode fazer uma análise crítica das duas concepções, tá certo? A gente vai aprender isso no curso. A gente pode fazer uma análise crítica das duas concepções, até porque em 2018, curiosamente, um dos seus temas, acho que eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se agora eu não lembro se eu separei, mas nós tivemos um tipo de situação assim em 2018, certo? Dessa interpretação feita desta forma, né? Em que você teria que analisar os dois lados. Se eu não me engano foi TRT2, tá? Os dois lados sobre ideia de liberdade. Liberdade como uma ideia ampla, uma liberdade como uma ideia restrita. E houve alunos que não entenderam que era para ponderar sobre as duas ideias. Então, às vezes, você nota que o enunciado ou as próprias ideias te levam a uma ponderação e não necessariamente a um ponto de vista. Aí a sua crítica vai ser, o seu senso crítico estará na sua forma de enxergar as coisas. É como se esses dois conservadores aqui estivessem falando verdade do senso comum, cada qual no seu tempo, né? A Thatcher e o Stalin.
E você é responsável pelo senso crítico, pela crítica às duas construções, tá bom? Então, aqui, por isso que eu trouxe esse tema, eu acho muito interessante, né? É muito bacana. Mas, a menina dos meus olhos para o concurso público, é lógico, gente, que eu... como é que é difícil a gente fugir das paixões, né? A gente dá aula apaixonada é fogo. Fica 500 anos bolando os temas e pesquisa ali e tal, e se apaixona pela questão. Como eu tô atrelada ao cursinho, né, dá pra gente fazer isso daí com muita facilidade. Então, vejam só. É claro que aqueles temas sobre autonomia e individualismo, eles ainda persistem nas propostas da FCC porque são os temas novos, tá? É a novidade. É o que vai passar de 2018, chegar a 2019, né? Vamos ter em 2019 muitos temas tratando desse assunto. Então, exatamente, eu não sei qual vai ser a tônica, se vão ser aqueles de lá ou se vai ser essa minha menina dos olhos aqui, tá? Esse tema, veja só, ele parte de uma fala do Nietzsche que caiu em 2018 nas provas da FCC, certo? Um trecho de uma das obras do Nietzsche, que traz um mito muito bacana. Eu vou discutir no curso na hora que eu estiver tratando deste tema, exatamente na hora que eu estiver tratando dele, que é o mito do eterno retorno. É até um mito literário, na literatura eu amava estudar isso daí. E ele fala, e aqui abaixo nós temos um tema para a pessoa dissertar sobre a necessária reprogramação da vida no século XXI. Esse tema dá margem a muita coisa, muita coisa. Você pode falar de ciência, aliás, a maioria das pessoas, se isso aqui caísse em concurso público, a maioria ficaria presa à questão tecnológica ligada ao DNA, por exemplo, alguma coisa da influência da inovação na manutenção da saúde das pessoas, né? Ou, se não, algumas pessoas prenderiam argumentos na seara do trabalho, né? Reprogramação da vida no século XXI. Será que seria o trabalho e tal? Então, não tem problema. Isso daí é o que a gente diz. Eu também. Aqui veja que a banca não está lidando com o senso comum, o senso crítico de forma tão explícita, mas ele existe na forma de abordagem. A maioria das pessoas vai para um lado só, ou para dois lados no máximo, e que no curso nós vamos adotar algumas posturas sobre essa ideia de reprogramação de uma forma extremamente inteligente, né? De uma visão histórica dos fatos e a partir de 3 premissas de reprogramação da vida. Eu vou até falar dessas aí, trabalho, vou falar de saúde e tal, mas sinceramente eu não gostaria de ver na prova de vocês não, tá na redação de vocês não. Eu gostaria de ver com questões mais amplas, né, essa lei do eterno retorno na nossa redação. Que se caísse, naturalmente, eu aprovaria, né, mais uma vez, vocês, meus alunos em peso aí, por conta do caminho, certo? Que nós vamos trilhar para tratar dessa necessária reprogramação da vida no século XXI. É tão interessante que a lei do eterno retorno, ela pega questões astrológicas, questões espirituais, questões, olha que interessante, né? Questões religiosas, naturalmente, sim, questões políticas, questões econômicas, ela abarca toda a vida do homem, em todo sentido. Então, nós vamos ver como que as pessoas estão se comportando, não é? Por que elas reprogramam ou por que elas precisam se reprogramar. Há uma reprogramação que é automática das pessoas, né? E há uma reprogramação que é necessária no sentido de a pessoa mover, de ela ter autonomia para fazer essa reprogramação, tá bom? De qualquer maneira, vai estar ligada àquela ideia de sujeito autônomo também, que eu falei com vocês. Perfeito? Bom, próximo bloco, eu vou comentar sobre algumas abordagens em redação de redações já passadas, naturalmente, né? Não vou identificar os alunos de modo algum, tá, gente? É só para poder mostrar equívocos de abordagem. Não é que a redação esteja ruim, de repente a redação merecia ter uma nota melhor, mas eu vou mostrar por que a banca, às vezes, ela se comporta de forma bastante rígida e tem evitado dar notas maiores quando há uma abordagem, vamos dizer assim, que pegue parte do tema que não aprofunde ou que tenha uma estrutura que seja comprometedora, tá bom? Então, um beijo grande, vamos lá pro vídeo.